Muito boa tarde a todos, eu sou Black Lord, sacerdote luciferiano, e este é o meu canal. Hoje, a pedido de alguns seguidores, nós vamos falar sobre Borboroforba. Vocês conhecem Borboroforba? Pois bem, eu vou explicar. Borboroforba é um epíteto da deusa Hécate, uma deusa que é muito cultuada pelos ocultistas, pelos luciferianos, pelos satanistas, assim como Lilith. É uma deusa do inferno, uma deusa do submundo. Então, esse epíteto de Borboroforba nada mais é do que um epíteto de limpeza, de purificação, que são realizados dentro dos cultos à grandiosa deusa mãe, a deusa da lua escura, a deusa da lua negra. Hécate, ela é considerada a deusa mãe, a deusa da lua negra, a deusa dos mistérios, das chaves, das portas. É aquela que tem o caminho para que a gente possa andar e não temer a escuridão, né? Então, Hecate é uma deusa muito cultuada entre nós, ocultistas, inclusive é a minha deusa de culto, né? E Borboroforba, ela vem aí ela vem envolta em grandes mistérios, porque ela é uma manifestação bem fantasma, né? Bem fantasmagórica, vamos dizer assim, que muitos temem, que muitos têm medo quando tem a gnose, quando vem sonhos, né? Essa grandiosa deusa na forma de Borboroforba. Muitas pessoas a veem de negro, com um véu, muito pálida, né? Como se fosse a própria morte, às vezes, né? Muitos descrevem, sentem um certo medo, né? Dessa face da deusa Borboroforba, né? Que é a própria Hecate. Quando a gente vai falar de epítetos de Hecate, a gente tem que entender que essas faces, essas máscaras que a deusa se apresenta, que são diversas, né? Essas faces são qualidades da própria deusa, né? E essa qualidade que ela tem de limpar, de limpeza, de purificação, é uma qualidade que nós, seres humanos, muitas vezes não alcançamos na questão espiritual. Vou explicar por quê. Todos nós, claro, né, fazemos a limpeza física da nossa casa, do nosso templo, onde estão nossos altares, toda a limpeza física. Porém, a limpeza espiritual, que seria o banimento, algumas vezes não conseguimos de forma tão eficaz fazer essa aplicação desse banimento, né? Às vezes o banimento que a gente usa, seja ele fumaça, seja ele o próprio RPM, né? É o ritual do pentagrama menor, as próprias ritualísticas que nós temos de limpeza, algumas vezes não conseguem remover em quantidade mesmo, verdadeiramente, o que se encontra no local ou às vezes até em nós mesmos, né? Mas a grandiosidade da deusa é tão grande, né? Tão grandiosa, que ela consegue remover da onde os nossos olhos não enxergam, né? Muitas vezes a gente pensa que a sujeira ela está apenas incrustado nas paredes, nos cômodos da casa, e esquece que dentro de nós é que está a maioria das impurezas, né? Porque dentro de nós se esconde traumas, dentro de nós se escondem dúvidas, dentro de nós se escondem medos, dentro de nós se escondem rancores, o próprio ódio, né? A ira, que é algo que está sempre borbulhando dentro de cada um de nós, e muitas vezes alguns não conseguem colocar para fora. Esses sentidos que o ser humano tem, eles são vividos e eles existem, e eles não são um pecado, como a igreja ou a religião dominante informa. Todo ser humano tem ira, tem ódio, tem rancor, tem mágoa, tem amor, tem trauma,
tem sentimentos de alegria, tem sentimentos de tristeza, e o acúmulo dessas energias dentro de nós pode nos causar grandes barreiras para que a gente possa alcançar até mesmo algo glorioso ou grandioso financeiramente, ou até no nosso trabalho, uma promoção que nunca chega. Por que será que a promoção não chega? Se eu trabalho tão bem, se eu me dedico, por que que isso não chega até mim? O que está acontecendo? Por que as pessoas não me olham de uma forma que eu desejaria ser olhado, né? Tem muitas pessoas que às vezes saem, não conseguem um relacionamento, né? Tá ali arrumadinho, limpo, o melhor perfume e não é notado, não é visto. Por que que isso acontece? Exatamente por isso, porque o corpo físico externo, ele tá limpo, né? Você tomou seu banho, você passou seu melhor perfume, você saiu e não é notado, porque por dentro você está carregando miasmas. O que que são esses miasmas? Exatamente esses traumas, essas dores, o acúmulo de tristeza, o acúmulo de tudo aquilo que é negativo e pode prejudicar a gente sem a gente perceber. Então a Hecate Borboroforba, ela é uma senhora que vem fazer a limpeza dentro dos rituais da deusa Hecate, principalmente nos rituais do Deipnon. O que seria esse Deipnon? Seria o jantar de comemoração que nós oferecemos à deusa no dia da lua negra. A lua negra é a lua nova, né? Para aqueles que são neófitos, a lua negra é a lua nova, tá? Então é o dia que você olha para o céu e não tem lua. É o dia mais escuro. O dia mais escuro é o dia da deusa Hecate. Então os devotos de Hecate, eles no passado e atualmente, né, oferecem aí jantares para a deusa em comemoração, são oferendas, né, de frutas, de bebidas, para que a deusa possa fazer esse trabalho junto conosco, tá? Então, dentro dos rituais, a face de Borboroforba, a gente utiliza, solicita a deusa, na verdade, essa purificação da seguinte forma. Nesse dia, que é um dia sagrado para nós que somos hecatinos, né? Aqueles que fazem o culto a Hecate, nós vamos fazer toda a limpeza da casa, a limpeza física, vassoura, pano de chão, como é feito na Grécia, tá? Lembrando que a deusa Hecate, ela não é uma deusa de origem grega, ela é uma deusa da Anatólia. Isso é comprovado, a origem dela vem da Anatólia e é levada até a Grécia, onde ela tem aí uma força muito grande dentro do culto, tá? Mas a origem dessa deusa é a Anatólia, Cária, é lá na Turquia, tá? E a deusa e o culto dela é levado até a Grécia, dentro de viagens, né? Por isso ela é considerada muito essa deusa caminhante, essa deusa das estradas, essa deusa do caminho, essas deusas essa deusa da encruzilhada, tá? Porque ela foi levada, né? De uma parte para outra, de uma cidade para outra. Então, quando a gente faz a limpeza física da nossa casa, do nosso templo, dos nossos altares, a gente recolhe tudo que a gente não quer, toda a sujeira física, e vamos colocar em um recipiente para Borboroforba, em forma de purificação, para que ela entenda, para que ela compreenda que toda aquela sujeira que a gente está tirando da nossa casa é o que a gente não quer mais, tá? Então, essa sujeira física. E nós vamos fazer a limpeza externa do nosso corpo, tomando aí o nosso banho de erva, o nosso banho de essência, o nosso banho que limpa o corpo externamente, né? E utilizamos a limpeza interna com chás, né? Dentro do ritual da deusa, usando o Kernips, que é o ato de lavar as mãos, o rosto, o cabelo com a água purificada para a deusa, tá? Então, Borboroforba, ela vem dentro da invocação para que a gente possa solicitar a ela que ela retire de dentro de nós os miasmas que nos atrapalham, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos escurece a alma, que seja removido pela grandiosa deusa Borboroforba. Borboroforba, ela é uma deusa, como eu disse, né, uma deusa fantasma, vamos dizer assim, né? Ela tem uma visão fantasmagórica,
é uma essência muito densa, ela é muito pesada, você sente a energia dela bem densa chegando, né? Mas ela faz toda a purificação ao ser invocada, você percebe a mudança de ambiente quando ela está presente. Ela tem suas manifestações na vela preta, né? Que é a vela que ela utiliza para limpeza. A gente sabe que a vela preta é uma vela de banimento, então ela utiliza a vela preta para trabalhar, né? E após ela fazer toda essa caminhada dentro da sua casa, entrar lá no seu corpo interno, verificar tudo que ela tem que olhar, tudo que ela tem que tirar, tudo que ela tem que limpar, ao encerrar o ritual, você vai levar essas oferendas que são as sujeiras da sua casa, tudo aquilo que você não quer mais ali, para o lado de fora da sua casa, tá? Então, Black, o que você quer dizer com isso? Eu vou oferecer a sujeira da minha casa para a deusa Hecate? Sim, você vai oferecer a Borboroforba, a esse epíteto de limpeza e purificação, tá? Não que ela coma sujeira, prestem atenção. O epíteto se chama Borboroforba, comedora de sujeira. Quando a gente fala comedora de sujeira, a gente tem que entender que ela está removendo a sujeira. Não que a deusa coma a sujeira, né? Assim, metaforicamente falando, isso é uma metáfora. Nós usamos essa palavra Borboroforba, né, como a comedora de sujeira, mas é uma metáfora para que nós possamos entender que ela tira essa sujeira, purifica o que você não quer mais na sua vida. Então, isso é levado até as encruzilhadas ou até a porta da sua casa, para que seja oferecido para essa deusa, né? Para que ela retire o que você não quer mais. O que você vai colocar nesse lixo que você não quer mais e vai oferecer lá fora? Comida que estiver estragada na geladeira, lixo que você varreu da sua casa, né? O lixo que você recolhe com a vassoura, né? O lixo do chão. Não tô falando, gente, de lixo, por exemplo, do banheiro. Não, isso não, por favor, né? Vamos ter consciência. Estou falando de tudo que se varre da casa, de comidas que você não vai comer mais, que está lá na geladeira, ó. Passou séculos e séculos, está lá, você pega aquilo, joga fora, tira dali, oferece para a deusa, para que ela renove, né? Hecate traz muita prosperidade, ela traz a renovação. Borboroforba é uma deusa de renovar, renovação. Ela faz a limpeza e a renovação. Então, tudo que não quer, que você não quer mais, tudo que tá velho, que tá, manda embora, ofereça para ela na porta da sua casa, tá? Do lado de fora da sua casa, ou vá até a encruzilhada e deposite lá na encruzilhada com uma vela negra para a deusa. Peça licença ao chegar, porque a encruzilhada é um local de energias muito fortes. Muitas energias se encontram ali naquela encruzilhada. E a encruzilhada tem dono, né? O dono da encruzilhada e a dona da encruzilhada, eles estão ali. E quando a gente fala dono, não existe um dono só, tá? Existem várias encruzilhadas. A deusa das encruzilhadas é a própria Hecate, né? Acima dela não há nenhuma, né? Então, quando a gente põe uma hierarquia, vamos dizer assim, porque a gente sabe que na linha de Umbanda, para quem cultua Exu, né? Na linha de Quimbanda, a gente vai ter lá a rainha das 7 encruzilhadas. Ela é uma rainha, ela é uma pombagira, ela é uma energia muito forte, muito poderosa, e ela é a rainha da encruzilhada, ela vai estar ali, né? Só que acima dela existe a deusa Hecate. Então nós temos hierarquias, né? Quando a gente fala da rainha da encruzilhada, ela é uma pombagira, e a gente sabe que ela foi uma nascida. Hecate nunca nasceu e nunca morreu, porque ela é uma divindade, ela é eterna. Então Hecate nunca foi encarnada, né? Ela nunca esteve na condição carnal. Ela não sabe o que é ter um corpo físico como nós temos. Então, dentro de uma hierarquia, de uma encruzilhada, acima dela não vai ter ninguém, né? E lembrando que Hecate, ela não é uma deusa apenas das encruzilhadas.
ela é a deusa do céu, ela é a deusa das encruzilhadas, ou seja, da terra, e ela é a deusa das águas profundas e infecundas, né? Então, quando a gente fala que Hécate também é a dona do mar, no seu epíteto é Inalian. Quando a gente fala em Inália, a gente está falando do mar, das águas salgadas, né? Ela vem como a grandiosa deusa que comanda toda a vida marinha, todas as águas salgadas, né? Ela vem aí grandiosamente também nesse aspecto de limpeza, porque água é limpeza, água é evidência, clarividência, né? Visões, terceiro olho, enfim, uma infinidade de coisas aí que a gente tem dentro desse culto maravilhoso à grande deusa, tá? Então, Borboroforba, que é essa senhora de negro, muitas vezes se aparece aí com seu véu cobrindo seu rosto, suas mãos pálidas, brancas, e Hecate sempre em suas manifestações, em sua gnose, ou para aqueles que conseguem ver, que são as pessoas que estão com seu terceiro olho já e têm a sua mediunidade para ver, porque sabemos que essas pessoas existem, né? Como eu já vi a manifestação com os meus olhos, Hecate não toca o chão, tá? Já vi algumas vezes a manifestação de Hecate, sim. E todas as vezes que eu vi a manifestação, ela não toca no chão, ela não pisa no chão. Então é como se fosse uma deusa fantasma, que ela paira sobre o chão, mas ela não toca o chão, né? Então, essa grandiosa aparição, né, da deusa, esse grande epíteto, ele vem muitas vezes após os rituais, acompanhados de uma visita. Não é sempre, mas algumas vezes já aconteceu comigo, com muitas pessoas que cultuam Hecate, principalmente nesse aspecto Borboroforba, que é o aspecto que a gente vai fazer aí a limpeza no Deipnon, né, a senhora negra aí. Ela vem com a sua mariposa, sua manifestação aí de psicopompo, tá? Por que psicopompo, Black Lord? A mariposa, ela é um animal, né, um inseto de manifestação da deusa, né, da deusa Hecate. Então, esse animal, ele é um psicopompo. Ele é um animal que liga os reinos, liga um reino no outro, o reino da vida ao reino da morte, leva, né, mensagens, ela é uma mensageira da deusa. Então, muitas vezes as pessoas que cultuam Hecate vão ter a visita da grandiosa senhora mariposa, a mariposa bruxa, né? Que é aquelas grandonas, tem o olhinho na asa, muita gente tem medo, né? Então, essas manifestações são mensageiros da deusa, tá? Muitas vezes quem cultua Hecate também vai perceber que no momento em que você faz a evocação ou a invocação da deusa, cães vão uivar, cães vão latir, né? Então a gente sempre fala aquela frase assim, a caravana passa e os cachorros ladram, né? Porque na antiguidade as oferendas à deusa Hecate eram colocadas nas estradas, nas encruzilhadas, porque muitos pediam a Hecate proteção, então colocava as oferendas para que ela protegesse a casa de quem era devoto, de quem estava cuidando dela, protegesse a casa de espíritos ruins, de espíritos negativos, por ela ser essa mãe fantasma, né? As pessoas tinham medo de que alguma coisa maléfica acontecesse, então chamava a deusa, cultuava a deusa dessa forma, oferecendo essas comidas aí na encruzilhada, para que espíritos malignos, espíritos negativos não entrassem na casa das pessoas que cultuavam a deusa, tá? As oferendas também que são colocadas aí nas encruzilhadas, elas na antiguidade serviam para alimentar os viajantes, né? As pessoas que viajavam de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um local para o outro, se alimentavam dessas oferendas. Os animais que passavam na rua, principalmente cães, gatos, enfim, todo sortilégio de animais, né? Todo tipo de animais, na verdade, que passavam por ali, se alimentava dessa comida, né?
Então, dessa forma, a Hecate ela começa a ser considerada a deusa dos menos favorecidos. Porque pessoas que passavam na rua e não tinham dinheiro para comer, não tinham, né, dinheiro para beber, para comer, faziam essas refeições que se encontravam ali, que eram as oferendas da própria deusa, né? Os animais com fome, os animais com sede. Então, até hoje, esse culto ele é realizado, né? E muitos devotos da deusa realmente trabalham dessa forma, ajudando ONGs de animais, colocando comida para os animais na rua, água para os animais na rua, né? Muitos hecatinos fazem a distribuição de oferendas, de comidas para as pessoas desabrigadas, as pessoas que estão morando na rua, né? Então são atos que a própria deusa nos faz oferecer por ela ser a mãe dos menos favorecidos. Quando eu falo menos favorecidos, gente, não são pessoas menos favorecidas em dinheiro, mas pessoas que realmente não têm condições e precisam realmente de uma ajuda. Hecate é uma mãe e nós não podemos viver sem uma mãe, né? A mãe é aquela que dá carinho, é aquela que protege, é aquela que te ama, é aquela que te abraça, é aquela que cuida, é aquela que se preocupa com você. E Hecate tem todos esses adjetivos, né? Grandiosamente que ela protege os seus filhos e seus escolhidos. E aqueles devotos também cultuam a ela, né? Lembrando que Hecate não é apenas a mãe dos menos favorecidos, mas ela é sim a rainha das bruxas. Ela tem os sortilégios mágicos, onde ela é capaz de fazer todo e qualquer tipo de feitiçaria ou bruxaria, né? Todas as bruxarias ela conhece, ela sabe, ela ensina, porque ela é uma grande professora, ela é uma dadosforos. E quando a gente fala em dadosforos, a gente fala do epíteto daquela que ensina. Hecate é a própria dadosforos, é aquela que ensina, né? Então, quando a gente estuda a grandiosidade dessa deusa, a gente percebe que cada epíteto, cada qualidade é uma infindável forma de se trabalhar com essa deusa, porque a gente pode fazer tudo com uma deusa só, que é a própria Hecate, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e compreendido essa face da deusa, né, que é a face de limpeza e purificação. Gratidão a todos, Reia Hecate e Ave Luxfer. Até a próxima.